Famosa por seu pioneirismo e pelas soluções de A a Z, a 3M é referência mundial em inovação e tecnologia, e também uma corporação centenária que nos traz valiosas lições sobre empreendedorismo. A empresa, que hoje é referência em quase todo tipo de produto, atualmente possui mais de 100 mil patentes, mas começou bem diferente. Nascida em 1902, a partir de um consórcio de 5 empresários da cidade de Saint Paul, no estado de Minnesota, nos Estados Unidos, a empresa inicialmente atuara exclusivamente no ramo de mineração, sob o nome de Minnesota Mining and Manufacturing Corporation, ou Companhia de Mineração e Manufatura de Minnesota, em português, nome que mais tarde seria conhecido simplesmente como 3M. A ideia inicial era explorar uma área promissora no estado do Minnesota, com o objetivo de encontrar um mineral chamado corindo, que tinha grande utilidade na fabricação de materiais abrasivos. Mas, apesar de ter gasto muito dinheiro, cerca de 3 anos depois, a operação se mostrou um grande fracasso, já que a jazida na verdade era de outro mineral de menor qualidade. Ainda assim, para estancar o prejuízo, a empresa passou a utilizar o mineral encontrado para produzir folhas de lixas, que seriam vendidas para a população em geral, por um preço mais baixo do que as concorrentes, já que a matéria-prima utilizada no abrasivo era pior do que as das demais. A história da 3M. Famosa por seu pioneirismo e pelas soluções de A a Z, a 3M é referência mundial em inovação e tecnologia, e também uma corporação centenária que nos traz valiosas lições sobre empreendedorismo. A empresa, que hoje é referência em quase todo tipo de produto, atualmente possui mais de 100 mil patentes, mas começou bem diferente. Nascida em 1902, a partir de um consórcio de 5 empresários da cidade de Saint Paul, no estado de Minnesota, nos Estados Unidos, a empresa inicialmente atuara exclusivamente no ramo de mineração, sob o nome de Minnesota Mining and Manufacturing Corporation, ou Companhia de Mineração e Manufatura de Minnesota, em português, nome que mais tarde seria conhecido simplesmente como 3M. A ideia inicial era explorar uma área promissora no estado do Minnesota, com o objetivo de encontrar um mineral chamado corindo, que tinha grande utilidade na fabricação de materiais abrasivos. Mas, apesar de ter gasto muito dinheiro, cerca de 3 anos depois, a operação se mostrou um grande fracasso, já que a jazida na verdade era de outro mineral de menor qualidade. Ainda assim, para estancar o prejuízo, a empresa passou a utilizar o mineral encontrado para produzir folhas de lixas, que seriam vendidas para a população em geral, por um preço mais baixo do que as concorrentes, já que a matéria-prima utilizada no abrasivo era pior do que as das demais. A situação deu uma lição importante para os empresários ao demonstrar que a atividade minerária era mais arriscada do que parecia, e a produção de abrasivos, já que com a matéria-prima em mãos, poderia ser um negócio muito mais interessante. A partir desse insight, o grupo de investidores conseguiu persuadir o empresário Lucius Ordway, que decidiu investir uma quantia significativa na empresa, a fim de ampliar a produção de abrasivos com o intuito de suprir a demanda do mercado americano, que crescia vertiginosamente na época. Dessa forma, a 3M deu início a uma trajetória exitosa de constante reinvenção, abandonando a atividade minerária e se dedicando exclusivamente à transformação de materiais em produtos para o consumidor final. Com essa nova filosofia, a 3M passou a comprar matéria-prima e transformá-la em abrasivos que conquistaram o mercado local. Tanto que em 1910, a empresa recebeu aporte de novos investidores e migrou para a capital Saint Paul, onde firmou seu QG, que seria um dos polos mundiais de inovação. A nova casa seria literalmente o laboratório da empresa, que virou sinônimo de sucesso e cultura empresarial. No local, a 3M passou a investir boa parte de seus rendimentos no setor de pesquisa e desenvolvimento, estimulando que cada funcionário pudesse também introduzir novos produtos para a empresa, recebendo uma gratificação interessante para tanto. Cultura vencedora. A partir dali surgia uma cultura de constante inovação e introdução de novos produtos ao mercado, elemento que, segundo o célebre autor Jim Collins, mentor de Jorge Paulo Lemann, foi o combustível principal para que a empresa se mantivesse em crescimento pelas décadas seguintes, se tornando literalmente uma companhia visionária. O autor inclusive dedica boa parte de seu livro em Feitas para Durar, as lições que foram dadas pela 3M ao longo dos anos.
Além de ser uma empresa que incentiva a inovação, e que tem uma cultura que se manteve intacta ao longo de seus mais de 100 anos, a 3M nunca teve medo de criar e introduzir novos produtos, mesmo se estes novos produtos prejudicassem a venda de seus próprios produtos já existentes. Ao contrário da maioria das empresas, a 3M se destacou não só por introduzir produtos inovadores, mas também por não ter medo de tornar seus próprios produtos obsoletos ou parcialmente ultrapassados. Ainda nos seus primeiros anos, a empresa inovou ao criar a primeira lixa à prova d'água do mundo, produto que tornava as demais lixas obsoletas, o que incluía também seu carro-chefe na época. As lixas d'água não só colocaram a 3M na ponta da inovação, como também foram importantíssimas para a indústria automobilística, mercado que estava em franca expansão na mesma época, principalmente nos Estados Unidos, através de empresas como General Motors e Ford. Surfando a onda dos carros, a 3M também revolucionou o mercado ao criar a fita de mascaramento, que permitia que os fabricantes automobilísticos utilizassem mais de uma cor em seus veículos, sem prejuízo da pintura final. Produto que gerava diferenciais para as montadoras e que também introduzia a 3M a um mercado totalmente novo que ela mesma criou, e que seria expandido também em todo tipo de pintura. Já na década de 20, a empresa passou a incentivar o uso de testes e pesquisas com consumidores comuns dentro de seus laboratórios, a fim de encontrar novos produtos que fossem capazes de solucionar pequenos problemas do dia a dia das pessoas. Com esse espírito, em 1925, o funcionário Richard Drill criou a Scott Tape, a fita adesiva que poderia ser utilizada para uma infinidade de situações, e que resistia até mesmo a pequenas pressões, permitindo até a colagem provisória de objetos. E o melhor, a fita era barata para ser produzida, e ao mesmo tempo, conferia uma boa margem de lucro para a empresa, mesmo sendo vendida por um preço acessível, o que fez a 3M vislumbrar que o produto poderia atender às mais diferentes necessidades dos lares americanos, como de fato aconteceu. Além de revolucionária, a fita foi introduzida poucos anos antes do momento em que ela mais seria procurada, uma vez que 4 anos depois, a Bolsa de Nova York sofreria o seu grande crash, que introduziria os Estados Unidos em sua maior crise, gerando enorme desemprego. Com a crise, milhares de americanos não tinham como comprar novos produtos e itens do lar, e precisavam usar a criatividade para manter ou reparar os poucos objetos que tinham. Nesse cenário, a Scott Tape era a solução perfeita para quase todo objeto quebrado ou avariado. Graças a esse produto simples, mas multiuso, a empresa conseguiu crescer imensamente enquanto praticamente todo o mercado retraía, e esse movimento permitiu que a 3M realizasse seus primeiros passos rumo à sua internacionalização, chegando à Europa anos depois, através de um consórcio com outras empresas, que recebeu o nome de Durex Corporation. A partir da década de 30, a empresa continuou inovando ao criar a fita adesiva transparente, conhecida popularmente como Durex, que ajudava a fechar embalagens, identificar encomendas, entre outras utilidades. A 3M e a Segunda Guerra Mundial. Graças à sua expansão para a Europa, a 3M possuía operações nas nações que entraram na Segunda Guerra Mundial, e o conflito atuou de forma mista para a empresa. Ao mesmo tempo que criava dificuldades de logística e matéria-prima, a guerra também indicou lacunas nas quais a criatividade da empresa poderia entrar em cena, e dessa maneira, a 3M desenvolveu diversas soluções que foram indicadas pela necessidade dos combatentes e dos moradores das localidades em batalha. Nesse contexto, foram criados os primeiros produtos da empresa com tecnologias magnéticas, refletoras e até filamentos para eletricidade. Assim também surgiam as primeiras fitas dupla face, usadas para selagem de equipamentos e muitas outras funções. E assim, mesmo diante de um cenário caótico, a 3M enxergava os momentos de dificuldade para inovar e prover novas soluções. Tanto criando novas utilidades para as tecnologias que ela já possuía, como também criando tecnologias inéditas. E enquanto muitos empresários choravam, a 3M não produzia os lenços, mas fazia uma larga quantidade de produtos que conquistavam lares, fábricas e empresas da América e da Europa. Crescendo cada vez mais, tanto em faturamento como em áreas de atuação, nos anos seguintes a 3M abriu o seu capital na Bolsa de Valores, e com os novos aportes, conquistou vários outros países, como o Brasil, a partir de 1946, e ao mesmo tempo, ela introduziu inovações no mercado mundial, com produtos para limpeza, fotografia, papelaria,
radiologia, e até mesmo para as áreas ortodôntica e hospitalar. Tais fatos fizeram com que em 1970, a empresa já ultrapassasse 5 bilhões de dólares em vendas em todo o planeta. Conquistados graças à perpetuidade da cultura de inovação através de investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Mas, apesar de várias inovações marcantes, a empresa também teve vários erros e equívocos, graças a seu processo constante de tentativas. Ainda assim, um suposto erro abriu caminho para um verdadeiro best-seller. Enquanto o engenheiro Art Fry pesquisava, sem sucesso, por um novo tipo de adesivo para a empresa, ele passou a utilizar as sobras de seus testes em pequenos pedaços de papéis, que se colavam provisoriamente em diferentes superfícies. Dessa forma, ele começou a usar os papeizinhos para marcar o seu inário durante os cultos de sua igreja. Art Fry. Pouco tempo depois, a atividade que começou despretensiosa, e parecia algo perdido, deu origem ao Post-it, um dos maiores sucessos da 3M, que se tornou um produto importantíssimo para estudantes e profissionais de todo o mundo. Assim surgia na década de 80, mais um produto da 3M, que era aparentemente simples, mas de grande valor, e que veio ao mundo a partir do estímulo ao espírito empreendedor de seus funcionários, consolidando um grande exemplo do chamado intraempreendedorismo. E nos anos seguintes, a 3M continuou inovando e ampliando seu leque de atuação, que hoje também conta com itens farmacêuticos, componentes para eletrônicos e muito mais. Hoje, a empresa está presente em mais de 200 países, comercializando a incrível marca de mais de 55 mil diferentes produtos. O que conferiu à empresa um faturamento de mais de 32 bilhões de dólares em 2020, registrando um crescimento de 0,1%, apesar da crise. E por conta de todos os seus feitos, a 3M é uma das empresas mais respeitadas do mundo e é mais uma história de sucesso que merece ser contada em nosso canal. Esse foi o vídeo de hoje, empreendedores, espero que tenham curtido. Se inscrevam no canal, façam um comentário, compartilhe com um amigo que vai se interessar pelo assunto, deixe seu like no vídeo. E um grande abraço!